Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa casa querida, à nossa casa amorosa. Nós hoje teremos um encontro muito especial e convidamos o Wagner Paixão para subir aqui ao palco. Bom. Bom dia, gente. Muita paz para todos. Sentiram o jeitinho mineiro? Tem um jeitinho bem mineiro de falar. Pois é. Muito gostoso. É isso aí. Bom, nós hoje vamos fazer o nosso encontro com Jesus, um encontro muito especial, que nós vamos falar, nós não, o nosso que eu falo é ele, né? Falar sobre como entrar no reino de Deus através das nossas próprias escolhas. Ou seja, o que nós vamos planejar, o que nós vamos querer buscar para o ano seguinte. Porque nós estamos mudando de situação, estamos mudando a nossa trajetória e precisamos realmente planejar a nossa vida, planejar as mudanças, porque o mundo requer mudanças urgentes. Não é somente o nosso país, mas é o mundo. Então, o que precisamos fazer para que essa mudança venha trazer paz e serenidade a todos nós? Nós vamos fazer a abertura com uma pequena prece. Nós vamos fazer a abertura com uma pequena prece, mas antes precisamos dar um aviso especial por demais. O nosso programa aqui na casa de palestras e encontros passam a ser transmitidos ao vivo pelo canal 14. Todas as palestras, todos os encontros, as entrevistas, as aulas da nossa casa serão transmitidas pelo canal 14 da FEB. Como é que você entra? Como é que você acessa? Você entra na página www.sejabarra.org e você vai no linkzinho da FEB que clica lá que você vai para esse espaço. Lá você entra no canal 14 e está no Seja, tá? 24 horas estaremos no ar, sempre trazendo novidades, trazendo coisas boas. Então já passem as mensagens para os amigos para acessar o canal 14 através do site do Seja Barra, lá no linkzinho FEB TV, ok? Então vamos fazer uma prece. Jesus, bondoso mestre, bondoso amigo, que nos acolhe nesta manhã de hoje, nos envolvendo em seus braços, para que sintamos o aconchego em nossos corações, para que nos sintamos acalentados e protegidos. Pedimos a Ti, Senhor, o qual viemos para homenageá-lo, para sentir ainda mais a Sua presença. Pedimos a Ti, a benfeitora Joana de Ângeles, aos mentores queridos da nossa casa, ao Francisco de Assis, que com o seu carinho e a sua inspiração envolvam nosso amigo querido, nosso amigo do coração, Wagner Paixão, nos estudos que ele nos traz na manhã de hoje. Graças a Deus. Wagner Paixão é um médium que vem de Belo Horizonte, trabalhou durante muito tempo, muitos anos, com Chico Xavier, com o nosso amigo
querido, especial, muito especial, né, Wagner? Arnaldo Rocha, que nós temos assim uma ligação muito estreita, muito carinhosa, e que tivemos a oportunidade, a bênção de poder estar com ele durante um tempo. Quer dizer, a minha foi pequenininha, né? Mas a dele foi um benção, porque ele conviveu de bracinho dado muito tempo com o Arnaldo Rocha. E hoje, o nosso amigo Wagner Paixão, que já publicou mais de 20 livros e está lançando hoje o seu livro, O Pão da Vida, tá? Vai fazer o autógrafo desses livros aqui conosco. E nós convidamos o Wagner Paixão para começar o seu trabalho. Bem-vindo, querido. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Uma alegria imensa retornar a este templo do amor fraterno para trocar essas vibrações de carinho, de ternura, que nutrem o coração e nos ajudam a nos direcionar no tempo e no espaço em busca de Deus. A doutrina espírita chegou no mundo para redimensionar todos os trabalhos realizados até então em termos de evolução consciente, tendo a religiosidade por plataforma de entendimento da vida e de projeção pelo amor. O Espiritismo trata de essência e jamais estabelecerá forma ou fórmulas transitórias. Isso corre por conta daqueles que interpretam. E nós temos, a partir disso, os movimentos que se dão. Mas é uma seiva que percorre. É o Espírito Divino que vem para ficar eternamente conosco. Quando lidamos com o material legado a todos nós pelo inesquecível codificador Allan Kardec, nós vamos conhecer sobre todas as coisas. Começamos por uma síntese extraordinária, a chamada Trindade Universal, que no Espiritismo é uma conotação dos princípios que se conjugam para estabelecer a dinâmica da criação, a evolução, o progresso. Deus, que não tem começo e não tem fim, é eterno. Nós, no plano da intelectualidade, vamos estudar os atributos de Deus, o que Deus é e o que Deus não é. Mas vamos, pelo amor, pelo exercício do amor, como Jesus exemplificou, poder adentrar a sua intimidade, porque só com amor compreendemos Deus naquilo que essencialmente Ele é. Do contrário, intelectualmente, vamos analisar como analisamos princípios, premissas e formamos uma cultura que nos baliza no tempo. Deus, o Criador, que estabeleceu no universo o que chamamos de espírito, que não é matéria, mas é alguma coisa, porque o espírito é que movimenta a matéria nesse universo criado por Deus. E a matéria, que no Espiritismo ela é estudada na sua origem, fluido cósmico ou universal. O fluido cósmico é a origem de todo tipo de matéria que nós encontramos na Terra ou alhures, porque existem condições da matéria que nós ainda não podemos perceber. Falta nos sentidos desenvolvimento do senso para isso. Então nós temos Deus, Espírito e matéria. É a Trindade Universal. No estudo disso, nós vamos encontrar as chaves para compreender todo o mecanismo do progresso, das existências, dos princípios aos seres. Porque o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal se organizam graças a princípios inteligentes que existem ali. Não são espíritos, mas são o princípio que vai dar origem ao espírito. Então nós estamos vivendo num universo que é todo ele espiritual.
embora a coagulação da matéria nos ensejando essas condições que nós nos encontramos nelas. Quando compreendemos essas bases que a ciência espírita nos traz, e vamos analisá-las filosoficamente, com a estrutura já desenvolvida no tempo, através das reencarnações, que nos dão esses sentidos próprios para isso, nós vamos poder, então, entender que os movimentos são efeitos, e a causa é sempre o espírito que faz com que a matéria tenha uma dinâmica, que as coisas tenham a aparência que têm, transitoriamente. Tudo muda. Nós vivemos períodos dentro de determinadas condições. O corpo é uma mostra disso. O corpo é uma veste do espírito, e ele perdura por algum tempo, mas não todo o tempo. E nós temos todas as coisas do mundo. As flores desabrocham e murcham, renovam-se. Nós temos as águas que brotam da terra e caminham em direção aos oceanos. Nós temos o movimento dos astros, definido dia e noite. A terra é uma terra, ou é uma morada relativa. Ela não é definitiva. E quando começamos a compreender os fundamentos da vida material, que é um condicionamento, começamos então a ter uma visão mais dilatada de nós próprios, dos acontecimentos. Eles estão num plano relativo, não no plano absoluto. Absoluto é Deus de uma forma que nós ainda não compreendemos, mas estamos caminhando para isso. O homem que viveu na era do sílex, e que era a base do homem que nós somos hoje, com algum primor de técnica, ele começou a pensar. Ele pensava de forma embrionária. De lá até aqui, segundo os espíritos, André Luiz diz isso, nós temos 200 mil anos de atividade mental. Isso significa o quê? 200 mil anos fez com que, por necessidade de sobrevivência, nós formássemos uma cultura de mundo. E essa cultura de mundo, que inclui família, trabalho, preservar-se, ter prazer, né? Buscar no transcendente, porque quem ama, quem troca sentimento, está lidando com o transcendente. Não está lidando com a matéria. Quando uma pessoa ama, ela é transcendental. Quando uma pessoa eclipsa o amor e odeia, ela está coagulando algo transcendental. E por isso ela adoece. Porque ela se enterra. Então nós vamos estudar os assuntos do movimento da alma dentro da doutrina espírita com muita clareza. Clareza jamais vista. Os espíritos advertiram Allan Kardec. Nunca, na questão 628 do Livro dos Espíritos, nunca em nenhuma época da humanidade os homens receberam comunicações tão completas. Tão completas. Porque a linguagem do mundo, até a chegada da doutrina espírita, foi uma linguagem mística, com figuras de linguagem. Jesus se comunicou com a Terra por parábolas. E as parábolas eram um revestimento que continha preciosidades que seriam exploradas no tempo, na medida em que intelecto-moralmente os seres evoluíssem. Então, nós todos estamos aprendendo com os princípios espíritas. Deus, o Criador, com tudo aquilo que os espíritos mostram sobre essa fonte da vida, que é nosso Pai. Aprendemos Jesus como aquele que, assumindo a expressão divina por ser um espírito puro, mais puro que já esteve entre nós, até hoje, ele revela as leis de Deus, insofismavelmente, sem retoque, como nunca se viu, como nunca se viu. Basta apanhar conteúdos de todas as filosofias, de todas as religiões, de todas as épocas, e colocar o Cristo com as suas ações e reações, se dando em holocausto, para estabelecer na mentalidade das pessoas o que é verdadeiramente o amor, o que é verdadeiramente ser um filho de Deus. Nós observaremos que, por mais brilho, por mais espiritualidade as doutrinas contenham, as religiões proponham, Jesus
como enviado celeste, ele demonstra uma excelência, porque ele não transfere responsabilidades, ele as assume e as vive plenamente, mostrando que o amor é muito mais do que conveniência, do que jogo político no plano da religião formalizada. Por isso os espíritos dizem que a religião de Jesus era o amor. Então, nós vamos perceber Jesus como aquele que revela, num diálogo muito interessante, no ano de 1971, numa rádio de São Paulo, Chico Xavier era entrevistado por algumas pessoas, dentre eles Herculano Pires. E Herculano Pires, dialogando com Chico, vão analisar a figura de Jesus no contexto histórico da Terra. E é quando o professor Herculano, entendendo a proposição de Chico, que falava da grandeza de Jesus, a grandeza espiritual de Jesus para o nosso mundo, quando ele soltou que como que ele, que se considerava ínfimo diante da grandeza do Mestre Jesus, ele estaria na condição de um verme se movendo no lodo da terra e recebendo os benefícios da luz do sol. O verme, como ele, Chico, não conseguia descrever essa luz, definir essa luz da qual necessitava para sobreviver. E por isso, como verme que não consegue definir o sol, ele, se beneficiando da luz de Jesus, não conseguia definir o Mestre. Ele faz uma correlação que não é exagero, mas é a dimensão de um espírito que despertou para a luz e sabe muito bem. Que chegou a dizer, quando fez 60 anos de mediunidade, que os espíritos informaram a ele que 60 anos de dedicação ao próximo, como médium, representavam 6 minutos de trabalho de Jesus. Criando, assim, um referencial para que a gente pudesse entender o que é a perfeição de Jesus em relação a um Chico, que já está muito à frente, pelo menos de mim. Então, nós começamos a perceber a grandeza desse espírito. Mas estudamos espírito. Espírito, e a gente precisa dizer isso para poder ter uma dimensão da criação divina, pelo menos a partir da Terra onde estamos, porque nós vamos falar do que existe em Sírios, um dos orbes de Sírios, onde está Alcione, onde está Lívia, do há 2000 anos, para onde foi chamado Bezerra de Menezes, porque Maria veio de Sírios, para ser a mãe de Jesus, e José veio da terra. Uma conjugação extraordinária, segundo Chico Xavier. Então, nós temos grandes astros trabalhando para Jesus em Sírios, desenvolvendo recursos, planos para serem aplicados no planeta. Foi assim que Alcione veio, do livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier. Alcione vem para o mundo, lá ela estava trabalhando alterações na estrutura da música para que a Terra conhecesse uma música mais avançada, mais aperfeiçoada. E, curiosamente, a época em que ela reencarna, nós temos uma mudança na estrutura da música, através de Johann Sebastian Bach, que muda a estrutura da música e prepara as bases para a música que seria a música moderna. Há um estudo interessante sobre isso. Como é que os valores se conjugam no tempo em que os espíritos revelam. Então, nós vamos ver que esses elementos que têm em Jesus uma fonte de revelação da verdadeira lei divina, a lei de amor, com todas as suas nuances, porque é causa para todos os efeitos que a gente estuda, isso tem um porquê, tem um espírito. Esse espírito, ele começa não como um ser que pensa e sente, mas Deus cria o princípio inteligente. Questão 23 do Livro dos Espíritos. O princípio inteligente é acolhido no mineral, no reino mineral, e é responsável pela coesão dos elementos no reino mineral. Dali, ele se projeta para o reino vegetal, onde trabalha a sensação. Da sensação, passa para o reino animal e vai trabalhar o instinto. E o instinto antecede a inteligência, para que, organizando os centros de força, o perispírito surja
a partir dessa conjugação automática dos processos intrínsecos do perispírito, que então começa a ser esboçado, e ele então surge para ensejar o surgimento do homem, cuja mente se abre para o infinito. E nós temos ali a emissão de ondas mentais. O pensamento é contínuo, não mais fracionado, como acontece com os animais. A partir dali, é ser, não é princípio. Então, há uma divisão. Do homem para diante é ser espiritual, porque ele tem domínio sobre si, ele tem consciência de si. E antes nós temos insciência, porque o princípio é conduzido pelas forças circunstanciais e gerido pelos espíritos que controlam a natureza. Espíritos de diversa condição, desde aqueles que são chamados de elementais, e que geralmente o espiritualismo exagera muito o poder deles, mas são criaturas que estão na condição subhumana, preparando-se para assumir a condição humana, e eles são regidos pelos espíritos que passaram pelas fieiras reencarnatórias e que têm domínio sobre a natureza, que conhecem a área, que se debruçam sobre ela e controlam essas forças, até chegar nas potências maiores de outros mundos. É uma hierarquia que é estudada a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos. Quando nós entendemos que o espírito é passível de evolução, de progresso, cada reencarnação sua funciona por fixadora de valores que se somam na intimidade desse ser. E ele vai se mostrar gênio em algumas reencarnações, depois de ter trabalhado bastante determinados temas. Então, ele se especializa nas várias áreas do conhecimento. E por isso a gente vê uma genialidade como a de Mozart. A gente vê genialidade como elementos da atualidade que mostram um domínio de áreas da ciência, conhecimento das ciências que o homem ainda se esfalfa para definir, melhor dizendo. Então, nós vamos entender nesse processo evolutivo a gradação das aquisições que cada ser pode fazer naquele condicionamento chamado reencarnação. Porque a reencarnação, ela reduz a potência do espírito e faz com que ele tenha foco numa determinada área. Chico Xavier, quando foi consultado sobre o uso das drogas, contou que pediu a Emmanuel, para entender melhor o assunto, que pudesse submetê-lo a alguma operação magnética, para que ele pudesse entender o que é que a droga faz com o organismo humano, e poder, então, ter a dimensão do problema que a sociedade começava a viver naquela época. Foram décadas atrás. Hoje chegou num ápice de absurdo. Então, Chico disse que Emmanuel buscou no mundo espiritual uma substância correspondente ao LSD, aqui da Terra. E diz que escolheu um período em que ele estava em provações amaríssimas e aplicou no seu perispírito essa substância. Do mundo espiritual aplicou no perispírito. Diz o Chico que quando voltou para o corpo e que ele olhou a Terra, por ele estar num período de ataque, de perseguição e muito entristecido, diz ele que ele via tudo muito negro e diz ele que passou uma semana infernal por causa do estado emocional dele. Aquilo agravou horrorosamente o seu estado de tristeza, de quase desalento com todas as coisas. Então, diz ele que essa semana custou a passar. Foi quando Emmanuel esperou mais um período e ele entrou num estado de muita alegria. E Emmanuel disse, está na hora de você conhecer num outro estado de alma. E foi quando ele aplicou a substância e o Chico disse que via tudo luminoso. É como se ele andasse no mundo mágico, que tudo tinha brilho, tudo tinha expressão de espiritualidade. E diz ele que flutuava nesse período. Foi quando Emmanuel, ao final do efeito da medicação, disse a ele, você está vendo? A droga e todos os seus... As correlacionadas, elas alteram o padrão vibratório que a reencarnação define para o indivíduo. A reencarnação é estudada e trabalhada para definir uma faixa de realização para o indivíduo. E isso tem uma vibração, ela tem um quantum de energia, e ela vibra numa frequência. Se o indivíduo altera
pelo uso da droga, ela sai daquele roteiro programado, em que ela vai conseguir ter êxito, ter fecundidade para se aplicar às lições que representam aquele condicionamento e aquele tipo de fixação espiritual que ela vai fazer na própria alma. Então, o Chico, contando a experiência, mostra que o grande problema da busca da droga é exatamente quando nós saímos do padrão ideal de realização. Porque as pessoas acham que não podem ficar tristes, que elas não podem ter um dia, por exemplo, de queda, que é a chamada depressão comum, que ela não pode ter medo, que ela não pode ter aversão. Mas esses estados de alma são efeitos de uma oscilação da nossa própria alma a partir de circunstâncias que nos chegam e que são programadas. Elas são previsíveis pelos espíritos mais evoluídos, que conseguem não só trabalhar a vida de um indivíduo, mas a conjugação de vidas. Isso é só para espírito muito elevado. Nós temos hoje programas de computador que gerenciam o trânsito complexo de uma megalópole. Eles têm competência para isso. E eles sabem estabelecer o que seria ideal na sinalização, ora deixando fluir, ora fechando o trânsito, etc., conjugando com cruzamentos. Quando a gente vê esses programas, nós entendemos o que é a mente de um espírito mais aperfeiçoado. Ele não só domina as probabilidades de um indivíduo, mas as probabilidades que dizem respeito a karma e merecimento dos indivíduos conjugados. Deu uma ideia? É isso que é um espírito superior. Agora, vocês imaginem o que é Jesus gerindo, dirigindo a Terra. E o Chico dizia assim, Jesus conhece cada um de nós pelo nome. Somos bilhões de seres. Bilhões. Então, vocês imaginam o que é espírito puro. O que é espírito que foi criado simples e ignorante e que atingiu a plenitude dele. Então, é assim que eles se tornam Cristos. É o Cristo planetário. Jesus é o Cristo. O Cristo é a missão de Jesus, porque ele veio revelar Deus. Ele é puro, então ele reflete o Criador, porque ele faz a vontade do Pai. Ele não tem mais personalidade. O ego foi diluído. O eu se identificou com o Criador, então ele reflete o Criador. É o lago tranquilo que reflete as estrelas, no dizer do poeta. Então nós vamos conseguir compreender que o espírito tem essa dinâmica. E, para isso, ele lida com a sua herança chamada imortalidade. Ele não morre. Ele passa por condicionamentos, mas ele não morre. E de cada etapa de condicionamento, ele leva lições. Desperta potências que dormiam. Esse é o projeto. E aí nós temos os princípios espíritas correlacionados com esse fundamento da vida. Deus, que é o Criador, e a imortalidade da alma. Aí nós temos o progresso, que é definido por evolução. Nós temos pluralidade dos mundos habitados, incluindo plano espiritual nisso, porque tem a faixa que não é densa, ou é menos densa, vamos dizer assim, porque é algum tipo de matéria, mas é rarefeita. Nós temos as colônias, né, a chamada erraticidade, e toda a sua sistemática de acolhimento de espíritos. Nós vamos lidar com mediunidade, que é o intercâmbio. Ninguém está, por mais que a pessoa esteja, vamos dizer, com problemas, eclipsada nos seus sentimentos, ela está correlacionando isso com alguém. Ou ela sintoniza no que é melhor, ou ela sintoniza no que é pior. Mas ela nunca fica sem ninguém. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz assim, de modo que expressamos milhões e milhões nos expressam. Deu uma ideia? Um indivíduo sintonizado com uma faixa, ele nunca está sozinho. Ele tem sempre alguém que está nessa faixa. Então, a conotação de mediunidade, ela ganha novos contornos, porque ela se torna universal. Nós estamos lidando com forças, às vezes o indivíduo que é médium, muito sensível, ele diz assim, meu Deus do céu, quando eu sintonizo uma coisa, parece que tem uma tonelada em cima de mim. Mas é verdade. É aquele lunático. Qual é o teu nome? Respondeu para Jesus, Legião. E os discípulos entenderam tão bem que escreveram assim, porque eram muitos. Eram muitos. Alguns apareceram ali, mas e a sintonia deles com outros? Entenderam? Quando a gente faz um trabalho de desobsessão numa casa espírita,
a gente fala assim, hoje foi atendido um espírito, foi tão bom, porque a gente viu assim a sensibilidade dele, houve muito amor para acolhê-lo, houve muito proveito no diálogo, no envolvimento vibratório. Aí a espiritualidade está olhando e fala assim, mal sabe ele que esse é a porta de entrada para um bolsão de miséria. É isso, gente. Nós não trabalhamos um indivíduo, a gente mexe em estruturas. Porque você mexe com uma pessoa, ela está vinculada a encarnados e desencarnados. É uma rede. Se você tira uma peça, você desmonta um contexto. Se é para a luz, eles vão ter que reajustar, mas reajusta com um recado que chegou ali, através da conversão desse indivíduo. Dá para entender, não dá? É bonito o trabalho. Então, nós não vivemos isolados, nós não estamos seccionados no universo. A partir desse conhecimento, que vai incluir influência dos espíritos na nossa vida, influência dos espíritos na natureza, né? Nós vamos conhecer todos esses princípios, nós temos um arcabouço espiritual de muita validade. Porque senhores de informações preciosas e lógicas, porque o espiritismo, acima de tudo, ele é lógico, ele não trabalha com mística barata. Isso ficou para trás porque ele lida com conteúdos. Ele lida com leis. Quando Allan Kardec revela, sob orientação dos espíritos e com chancela na observação dos fatos, quando ele revela que existe uma potência criada por Deus que se chama fluido cósmico ou universal, ele vai estudar profundamente os fluidos. Até no último livro que ele publicou ainda em vida, a Gênese, nós teremos vários capítulos em que ele insiste e mostra o estudo dos fluidos. Porque se não entender que o fluido cósmico é o mediador no processo do crescimento da criatura, do espírito com Deus, a gente não consegue entender nada. Os mundos são criados a partir desse fluido. André Luiz fez uma síntese maravilhosa. Ele diz assim, o fluido cósmico é o hausto do Criador, é a força nervosa do todo sábio. Mas ele falou para iniciado, porque leigo não entende isso. Leigo precisa aprender com Kardec, porque Kardec vai do conhecido para o desconhecido. Ele é um educador por excelência, embora o material esteja em síntese. Mas André Luiz vai falar uma linguagem para iniciado, porque quando fala força nervosa do todo sábio, quem é que nunca leu obra espírita que vai entender que se trata de uma analogia? Porque André Luiz lembra do médium que emite, né, que a partir de condições de transe, ele deixa exalar do seu sistema nervoso o chamado ectoplasma. E em cima do ectoplasma, os espíritos trabalham e fazem uma conjugação de forças, de energias, e se materializam e aparecem para a gente. Ele fez isso. Força nervosa do todo sábio. Mas o André Luiz mostra aquilo que Kardec tinha deixado na codificação, que essa energia emana de Deus. Tudo que emana de Deus. E nós coagulamos essa energia, tornando a matéria como nós a conhecemos. O pensamento é onda eletromagnética. E ele atua sobre esses elementos, alterando a sua natureza. Porque o fluido em si é neutro. Ele nasce do Criador. E ele é passível de transformações. E nós coagulamos isso. É como se a gente pegasse o leite e colocássemos ali uma bactéria que vai talhar o leite. A gente faz isso com o fluido cósmico. Esse é o nosso papel. Porque a gente adapta o fluido cósmico à nossa realidade. Entra numa casa, está cheio de briga ali. Fala assim, nó, que lugar ruim. Que coisa pesada que tem aqui. Eu senti mal, arrepiei. É a sensibilidade da pessoa dizendo que ali o fluido é pesado, porque ele está coagulado no sentido perverso. Então, são as sensações que constrangem, que deprimem. E vamos entender, na contramão, a pessoa entra aqui no grupo espírita, no SEJA, e fala assim, mas que lugar abençoado, eu entro aqui, me dá uma paz, eu saio daqui tão edificado, tão inspirado para o bem. Por quê? Aqui se concentra a proposta do amor, sob a tutela da fé raciocinada. Porque a nossa fé não é fé cega. Então,
como que se conquista o reino? Nós passamos por diversos períodos. Um período primitivo, em que a gente aprendeu a dar nome às coisas. Nós passamos depois por um período de expiação e prova que ainda vige no mundo. Expiação é fechada, quando a gente não tem escolha do que vai fazer. Por quê? Porque tripudiamos, exageramos, erramos, sabendo que não deveríamos errar. A expiação só surge no planeta quando o Capelino chega aqui, que eram os habitantes de um outro mundo que já estava avançando para a regeneração. Esse mundo de lá, de Capela, estava passando o que hoje a Terra passa. Os espíritos que estão saindo da Terra, indo para o mundo primitivo, são espíritos que não tiveram, durante milênios, aproveitamento espiritual aqui. E como eles cristalizaram a mente e o coração, eles têm que dar espaço para a maioria que quer transformar o planeta. Então, quando a gente vê essas expressões fundamentalistas, corruptas, a gente lamenta e fala assim, candidato a começar tudo de novo no planeta primitivo. Por quê? Nós precisamos pensar com extensão de visão. Tem um texto no Evangelho em que Jesus cura um cego. É muito curioso isso, né? Esse estudo é lindo. Porque Jesus, ele tira ele da aldeia, ele é cego. E ele faz com saliva um barro. E põe no olho dele e fala assim, que vês? Aí ele diz assim, vejo os homens como árvores que andam. Jesus repete a operação. E aí ele dá a notícia. Vejo ao longe e distintamente. Porque Jesus aplicou recursos magnéticos nele. Então ele vejo ao longe e distintamente. O que ele quis dizer? Hoje eu tenho discernimento. Ver ao longe e distintamente é operação de discernimento. Não é só o ver com os olhos. Aquilo é profundo. O que ele fala com o camarada? Volta para casa e não diga isso a ninguém, mas não voltes para a aldeia. Aí a pessoa olha e fala assim, como é que ele vai voltar para casa sem voltar para a aldeia? Não é esquisito? Mas Jesus não está falando de coisa física ali. Jesus tirou ele de uma condição de cegueira porque ele entrou num problema dele e sistematizou isso. Ele está tratando da casa íntima, ele está tratando da casa externa. Jesus, quando manda ele voltar para casa e não para a aldeia, volta para o seu ser, mas não volta para o problema que você cultivou. É a aldeia. A gente forma um monte de aldeia. Sistema de vida. Não tem gente que é preconceituoso? Sistema, é aldeia. Ele vive numa aldeia muito pequena, tacanha. Então, é a operação que o Evangelho determina para a gente. Libertação dessas aldeias, dessas sistemáticas. Nós temos muito gênio no sentido, vamos dizer, perigoso desse termo. Esse gênio perverso, esse gênio que nos constrange, nos amarra, nos impede de possibilidades. Então, quando nós analisamos o processo da evolução do espírito, nós estamos lidando com a nossa herança. A gente diz assim, por que Deus fez isso comigo? Aí vamos estudar o assunto à luz da doutrina espírita. Deus não fez isso comigo. Deus é amor. Amor incondicional. O amor incondicional só dá. Cria recurso. Porque ele é o bem. É a genuinidade do bem. Aí a gente pega o material divino e faz o que quer. Aí o Emmanuel escreve assim, Deus não usa violência, usa o tempo. Por quê? Respeito ao livre-arbítrio, que é um dos princípios espíritas. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a nossa capacidade de agir dentro de um contexto, de ver, escolher e agir dentro de um contexto. Mas eu pergunto, um ser primitivo tem livre-arbítrio? Quase não existe. Ele pode escolher entre comer agora ou depois. Mas ele não tem visão de conjunto. O ser primitivo ainda não tem. Ele está começando a dar nome às coisas. Como é que ele vai fazer essa equação? Isso é sofisticado. Agora, com 200 mil anos de atividade mental, a minha mente é capaz de somar informações, deduzir,
E, a partir dessa dedução, projetar. A gente faz prospecção no trabalho profissional. Vê onde tem mercado, estuda. Não é assim que se faz? Nós fazemos prospecção na análise psicológica do comportamento da família. A gente vai lá analisando. E a gente vai tentando prever. Pai e mãe vivem assim. Prevendo o que filho, qual vai ser a tendência do filho. Eles começam a ler e sentir o filho, índole, tendências. E começam a falar assim, isso aqui é perigoso para ele, então tem que cercar. Então ele evita determinados temas. Ele vai contornando e conduzindo para outra área. Isso é o processo educativo. Mas o pai e a mãe tinham que ter uma visão mais dilatada. Quando os filhos chegam, eles chegam debaixo de um contexto kármico. O que significa o karma? Ele pode ser negativo, pode ser positivo. Nós podemos agir para o bem ou para o mal. Então, o karma é neutro, porque significa comprometimento. É o que os espíritos falam de as vicissitudes. Vicissitudes são desafios naturais. Agora, sofrimento é por nossa conta. É escolha infeliz. Porque o que os espíritos revelam não é sofrimento, é vicissitude. Existem metas. Então, quando a gente começa a entender esse assunto, a gente fala assim, Jesus disse que estava tratando dos negócios do Pai aqui na Terra. Evolução é um negócio? Que negócio? Interessa a Deus, interessa a nós. Nós estamos aqui fazendo negócio. Não é um negócio material, mas ele expressa as operações do câmbio divino. Os espíritos usam muito esses termos. Através do Chico, eu vi várias vezes. É o câmbio divino. Eu preciso usar o meu arcabouço de 200 mil anos em que eu troquei, interagi com a matéria, até eu compreender que eu não sou matéria, que eu uso a matéria. Sou eu que ordeno a matéria. Sou eu que domino a matéria. Wagner, mas eu não consigo falar para essa matéria da parede assim, desfaz. Não, você não pode, mas você pode pegar uma marreta e quebrar. Porque o sistema da Terra é esse, ele é densificado, é diferente. Para os espíritos que têm condição e que chegam em mundos mais fluídicos e podem alterar o panorama. Quando um Bezerra chega num grupo como esse, se todos pudessem ver, iam notar que o grupo fica mais radioso, as paredes se iluminam, os ambientes se iluminam. Por quê? Ele traz o que ele possui e atua nessa matéria, mesmo enrijecida. Não é curioso? Allan Kardec trouxe um assunto, os espíritos trouxeram um assunto que diz sobre intelectualização da matéria. O que é intelectualização da matéria? É quando ela revela capacidade de organização, capacidade de se manter em determinado estado e a matéria não tem vida própria. O que ele está revelando ali? Que quem intelectualiza a matéria é o espírito. Quando nós estudamos sobre o planeta Terra, foi Jesus que imprimiu nele as características que ele possui. Cores, formas. É do gosto de Jesus, que é um espírito puro. Nós temos informações de entidades que trabalham a regeneração da Terra e elas trabalham a composição de flores. Quando a gente observa, pega uma orquídea e vê lá o requinte de uma orquídea, né? Onde que vocês acham que aquilo foi formalizado? Pela criação de espíritos mais elevados que artisticamente vão trabalhar com Cristo as formas do planeta. Vão induzir os princípios inteligentes que animam o vegetal a se comportarem dessa ou daquela forma para dar a simetria das flores, a composição do seu perfume. Isso tudo é trabalhado no além, gente. Quando nós observamos os homens fazendo essas combinações genéticas para nascer o elemento híbrido, o que vocês acham que eles estão ensaiando aqui na Terra? Aquilo que o mundo espiritual já fazia, ó. O mundo foi criado quando? Então a gente não sabe nem calcular esse tempo. Eles já trabalhavam essas formas. Todo o processo de evolução foi criado a partir do investimento da espiritualidade nos elementos materiais existentes aqui, conjugando valores.
Então, o laboratório que a Terra foi para ensejar um jardim para os seres que viriam habitar, que surgiriam aqui, foi trabalhado artisticamente por eles. Jesus tinha uma pleiade de entidades, e são esses executores que operam em nome dele. Por isso que, na introdução de O Livro dos Espíritos, nós temos a assinatura dos diversos espíritos que fazem do Prolegômenos a introdução do Livro dos Espíritos. Eles vão falar sobre o objetivo deles. Eles assinam em nome do Mestre. São aqueles que são os executores da vontade. Então, nós, que temos um conhecimento, nós demoramos milênios para chegar a essa fase. Nós detemos hoje um conhecimento extraordinário. O Espiritismo é uma síntese, e a gente lembra Emmanuel, quando define assim, a síntese é o poder da evolução. Nós temos uma síntese, estamos debulhando essa síntese, fazendo análise. Depois da síntese tem análise. Mas nós temos competência para isso. Então, nós estamos estudando a obra da codificação, estudamos obras de grandes trabalhadores, de médiuns idôneos, né? De pesquisadores. Nós sempre temos pesquisadores. Ciência, gente, não é só ficar lá combinando elementos químicos, não, no laboratório, não. Quando a gente fala de ciência, quando a gente debruça num livro, discute com o autor ali, raciocina com ele, isso é ciência. Isso é ciência. Então, nós temos um trabalho de ciência dentro do centro, em que a gente observa o que a obra ensina, depois observamos uma reunião, observamos o comportamento das pessoas. Nós estamos formando uma mentalidade psicológica de novo mundo com o Espiritismo. Uma psicologia do espírito, não mais da personalidade. A psicologia do espírito. É essa que nós estamos conhecendo, nos apropriando dela para gerir a própria evolução. O objetivo do Espiritismo na Terra não é criar bolsões religiosos. Nós temos um companheiro, ou tínhamos, né, já desencarnou, mas ele está no além, o Honório Abreu, ele dizia assim, às vezes os elementos classificam a gente como elementos religiosos. E isso causa desconforto, às vezes, nas pessoas que cultivam, pesquisam doutrina espírita e procuram aplicar esses valores, porque nós temos uma postura que é muito mais científica do que religiosa. Porque é uma ciência universal. A nossa ciência não é acadêmica, tendenciosa, fechada, preconceituosa. Não é. A nossa ciência é uma ciência de pesquisa da vida, de afirmação da vida. Então, falar que a gente é religioso, o sentido religioso para o mundo é um sentido de adoração externa. Pega muito mal para a gente. Porque nós não somos esses religiosos de adoração exterior. A gente não cultiva a imagem, a gente não fica acendendo vela. Pode até que ser que aconteça, se o indivíduo ainda tem essa necessidade. E o Espiritismo respeita tudo, porque ele explica tudo. A pessoa que cria um nicho de adoração, ela está tentando concentrar suas forças psíquicas. É um exercício. Mas nós já passamos por isso em muitas reencarnações. E nós aprendemos a desativar isso. É curioso porque a fé cega é desativada pela fé raciocinada. A própria fé desativa. Então, o Emmanuel faz assim. O berço da fé foi o medo, o temor, no princípio de tudo. O povo aprendeu a adorar a Deus por medo. Tinha medo do trovão, tinha medo da pedra, tinha medo... E aí começou a adorar. Passou por todas as fases, né? Litolatria, fitolatria, zoolatria, idolatria, que é o homem, né? Para chegar na adoração divina, universal. Mas acontece que o medo foi desativado pela própria fé, quando ela se torna raciocinada. Quando o indivíduo encontra os fundamentos da sua fé, ele desativa o medo. Então, o medo foi caminho para a fé, e a fé desativa o medo. Isso é mecanismo divino, mecanismo de evolução. Nós observamos que muita gente, por exemplo, não se admite a obra espírita em outras religiões. Não pode nem ler. Aquilo é do demônio. Por quê? Medo. Qual que é o fundamento? Medo. Porque se lê, fica. Porque se lê, desarticula o sistema vigente
daquela determinada religião. A questão é essa. No mundo muçulmano, se alguém for venturar pregar o que é da nossa cultura para eles, a pessoa tem pena de morte. Por quê? Por quê? O medo está na base do sistema. Então, nós começamos a estudar que o medo é a antítese do amor, não é o ódio. O ódio é o amor que enlouqueceu. Quando o Evangelho trabalha sobre inimigo, a gente vai estudar o inimigo é alguém que foi amigo, que esteve junto. O inimigo é alguém que comeu conosco, que esteve junto, e a relação se perverteu. Porque uma pessoa indiferente não nos sugere nenhum tipo de sentimento. Nenhum. A gente não cria vínculo com quem é diferente. Não me diz nada. Agora, odiou, tem história. E por isso, a conotação, a reflexão sobre os nossos problemas de relacionamento são mais profundas. Não adianta falar assim, tira do meu caminho, não quero, tenho antipatia. Se tem, tem história. E é preciso restabelecer. Esse é o projeto espiritual. O espiritismo dá fundamento a essas questões. Nós temos a conquista do reino, porque o reino, a gente pensa no reino de Deus, no reino dos céus. Mas o que significa isso? Reino de Deus é um sentido absoluto. Reino dos céus, a gente vai estudar com os espíritos e vai compreender. O reino dos céus é quando nós, na intimidade, formamos uma conjugação de valores chamadas virtudes. Reino dos céus é o reino das virtudes. Filhas do amor. Esse reino dos céus é o que sossega, é o que acolhe, é o que descansa o indivíduo das suas refregas. Porque nós começamos pela necessidade de sobrevivência física. Depois nós continuamos com a necessidade de sobrevivência moral, espiritual, psicológica. E estamos lutando. Só que a gente luta com armas que não são apropriadas. Mas isso é mecanismo de aprendizado. É chamado por Paulo de a sombra dos bens futuros. Sombra dos bens futuros. Não são os bens, mas é a inversão deles. Então, Dr. Bezerra diz assim numa página: todos nós sabemos o que é o amor, porque vivemos num mundo de desamor, onde o amor não predomina. E pela ausência do amor, nós conseguimos entender o que é o amor. Deu uma ideia? Então, sombra de bens futuros nos dá a dimensão do que é. Quem não tem paz sabe o que ela é. Quem vive em aflição sabe o que é reconforto, pacificação. Então, nós estamos na contramão, geralmente, por escolha própria. O livre-arbítrio obedece a esse mecanismo de evolução da individualidade. A mente vai ficando rica de potencial. Vamos fazer aqui uma distinção. A mente pertence ao espírito. É atributo do espírito. O cérebro decodifica a mente, que é do espírito. O cérebro é do corpo. Tá? Para a gente não misturar. A mente é espiritual. O cérebro é físico. O cérebro decompõe o que a mente elabora. A mente é que arregimenta todo esse material evolutivo e forma uma cultura. Essa cultura dá a dimensão do nosso universo. Então, Deus tem um tamanho, ele tem uma dimensão para mim, que está relacionada com aquilo que eu armazenei e desenvolvi. Porque eu estou trabalhando habilidades. Eu estou trabalhando o desenvolvimento das minhas virtudes. E conforme o alcance delas, a gente correlaciona isso da mente com, para criar uma analogia, com o que a aranha faz. Ela vai, por exemplo, no vegetal e começa a tecer. Ela tira dela aquele material que ela tece, aqueles fios. E ela faz ali uma teia, que pode ser mais ampla, se ela tiver potência para isso, ou reduzidinha. Depende da sua potência, da sua capacidade. Ali ela apanha os animais e transita com segurança. Fora da teia, ela corre risco, mas na teia ela tem mecanismos de fuga, de proteção. É o reino dela. Nós temos isso no campo mental.
Onde seu pensamento alcança? O que você busca? Como você nutre essa rede vibratória? Essa rede que se constitui do pensamento, que é eletromagnetismo. Então a pessoa fala assim, o que é magnetismo? É uma luz polarizada. A gente pode fazer uma analogia. O que é uma energia, vamos dizer, com características mais elétricas? Aquela que é mais dinâmica é a luz do sol, que chega na Terra e desfaz miasmas. Miasmas do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Porque o sentimento imprime no fluido cósmico que a gente está continuamente trazendo para o nosso ser e imprimindo nele características próprias. O sentimento imprime ali o que somos e dá peso e direção a esse material. Então a gente direciona. Ele, claro que ele nos passa por nós, deixa impregnação no nosso campo vibratório e vai para onde a gente deseja. Se tivermos com raiva de uma pessoa, vai um dardo em cima dela. E se ela não estiver bem, o dardo entra. Porque ela está em sintonia com esse tipo de propósito. Tudo é regência sob a lei de causa e efeito. Não podemos deixar de lembrar isso. Então não adianta a pessoa acender vela, carregar para atuar. Ela vai reforçar o pensamento. Existe um estudo. Ela consegue reforçar o pensamento de proteção. Mas se moralmente ela não estiver à altura, vem o impacto. Compatuar, queimando pólvora, não importa. Sério. Isso é um estudo científico. Então ela fica assim, por que quanto mais eu faço, parece que mais me tiram, mais eu estou mal? Porque moralmente ela não tem chancela para aquilo. Então, se ela começa a mudar de comportamento, ela fica acima desse padrão comum, aí não tem jeito. É o que o Chico respondeu para uma pessoa. Chico, é verdade que existe o mal feito? Aí, mineiramente, ele olhou para a pessoa e falou assim, se a parede da casa tiver buraco, a pedra entra. Entenderam? É mecanismo de lei de causa e efeito. Então, se a gente é vulnerável, é claro que qualquer coisa vem, não precisa nem fazer macumba, não. A pessoa já atrai. Por isso que tem aquele texto de Jesus, aquele que pouco tem, até o pouco que tem se lhe tirará. Porque é o trabalho do egocêntrico. Ele se autodestrói. Então ele vira um buraco negro. Você já viram aquelas pessoas que você faz tudo e ela fala assim, fez nada para mim, fez nada. Buraco negro. Ela não lida bem com ela própria e ela sorve e nada enche. Porque, na verdade, ela está infeliz com ela própria. Não é nem com o outro, não. Então, esse tipo de pessoa a gente nunca consegue agradar. Então, a gente entrega para Deus, faz o que for dever, né? Entrega para Deus. E oremos, que o tempo é que vai talhar. Porque se a pessoa ficar por conta, ela não vive mais. Não vive. A vida dela vai ser só atender capricho. Então, tem um outro caso que ajuda a gente a entender esse processo, que o Evangelho fala assim, dá quem te pede, não negues aquele que pede emprestado. Existia um gerente de banco, que era amigo do Chico, que o amigo faliu, pediu a ele para ser avalista de um empréstimo, ser meu amigo de infância, tudo, tô quebrado, pegou um dinheirão lá para poder reconstruir a vida. E o camarada foi embora e nunca pagou. E ele perdeu o emprego, porque ele não tinha condição de pagar o empréstimo. E aí foi responsabilizado pelo banco, perdeu o emprego. Então ele foi no Chico, falou com o Chico assim, Chico, eu sempre segui o Evangelho, eu estudo o Evangelho. E no Evangelho está falando que se alguém te pede, não negue. Pediu emprestado, não deixa de emprestar. E tal. Aí o cara chorou, falou que tinha perdido emprego, estava passando aperto. E tal. Aí o Evangelho, Chico, não pode. Ele não podia fazer isso comigo, eu procuro Jesus. Aí o Chico olhou para ele e falou assim, meu irmão, mas o errado não é o Evangelho, é você. Realmente, Jesus falou para dar, para emprestar, mas o que é seu, não o que é dos outros. Discernimento. Porque se o indivíduo, ele requisita cada vez mais das pessoas. Vocês já viram filho caprichoso, né? Bota o dedo na cara dos pais e me dá. Existem histórias que explicam isso. Existe um mecanismo de evolução em que as pessoas se desgastam. Elas se desgastam em luta. Mas se a pessoa recebe uma orientação espiritual de maior nível, como o Espiritismo propõe,
ela está sendo convidada a deixar aquele ramerrão que as pedras fazem, né? Os seixos do rio, ó, vão se lapidando mutuamente. Esse é um mecanismo comum. Isso foi conhecido no Evangelho como sendo obras da lei. Obra da lei cria impacto. É na lambada mesmo. Por isso que Jesus falou assim, até João Batista, o reino dos céus era tomado pela violência, pelo assalto. Por quê? Era na pancada. E bate aqui, e aprende ali, e bate, apanha de novo, e baixa a cabeça mesmo estando rebelde, e vem a pancada da vida e vai convencendo o indivíduo. A lei faz isso. Porque o indivíduo que deu tiro é candidato a receber dos outros. Apesar que está escrito na lei que o homem não deve se tornar criminoso. Mas se ele quer, pelo livre-arbítrio, é necessário que venha o escândalo e ai daquele por quem o escândalo vem. Jesus definiu isso numa síntese. Então, quando o elemento se dispõe a melhorar, ele sai daquele padrão. Quer saber de uma coisa? A mãe com o filho, por exemplo. Mãe e pai com o filho, né? Que é uma luta. Aí ele fala assim, até hoje eu ficava falando na cabeça dele, cobrava, xingava, falava, etc. A partir de hoje, eu vou dormir em paz. Eu vou dar o seguinte recado para ele, porque eu sou espírita. Estou entendendo o que é o mecanismo da vida. Vem cá, meu filho, senta aí. Você sabe que eu sou espírito, não sabe? Se não sabe, você já ouviu, porque aqui em casa eu sou espírita, eu estudo, mesmo que você não queira fazer o evangelho comigo, os livros estão aí, está espalhado na casa inteira, você sabe que eu vou ao centro, já te expliquei. Você é espírito, eu também sou. Você é meu filho biológico. Eu te dei um corpo para você voltar para a Terra. Estou aqui para te patrocinar. Vou te ajudar, vou te orientar no que eu tenho de melhor, porque eu tenho um plano evolutivo pelas reencarnações. Então, eu tenho um senso, eu estou mais amadurecida do que você, pelo menos até esse momento. Depois, pode ser que você dê um salto e vire até meu pai. Mas, por enquanto, eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Então, meu filho, eu fiz de tudo. Virei até criança para digladiar com você. Só que agora eu aprendi que eu estava errada. Então, a partir de agora, eu vou te tratar como espírito. Você é meu irmão em evolução. Porque, olha, você tem inteligência, você já tem idade, você já tem tudo que você precisava ver, você já viu. Nós te demos do bom e do melhor. Você tem educação intelectual e você teve educação moral dentro do lar, porque eu já sofri muito por sua causa. Então, a partir de agora, eu vou dormir e vou viver minha vida. Se você resolver se perder de vez, você é espírito, você vai ter que responder, porque Deus é que é seu pai. Ele é meu pai e seu pai. Então, você vai ter que responder para ele. Existe uma lei, meu filho, que chama lei de causa e efeito. Aquilo que se faz é aquilo que se recebe. Então, agora é ela que vai te reger. Então, doravante, meu filho, não apronta comigo não, porque eu não vou responder. A pessoa tem um impacto. Se ela fala com convicção, ela tem um impacto. Mas a minha mãe nunca conversou assim comigo. Mas o meu pai nunca falou essas coisas comigo. Geralmente ele vem negociando, cedendo, me seduzindo. Mas assim, de igual para igual, o menino sai com a cabeça transtornada. Minha mãe não enlouqueceu. Mas faz ele pensar. Então tem pai espírita que desde cedo ensina para os meninos essas noções de espiritualidade. Porque se você ensina o fundamento, a pessoa entra na lógica. Olha, todos nós, quando crianças, precisamos das coisas na lógica. Até para aprender a língua. Tem conjugação do verbo que o menino fala na lógica que ele entende, que seria natural dele. Mas como são verbos irregulares, aí a gente ensina, fica assim na cabecinha dele. Está errado. Porque ele parte de outras conjugações que ele conhece e às vezes repete um verbo que é irregular, dentro daquela sistemática que seria natural. Tem lógica, gente. Os meninos são lógicos. A lógica é da vida. Por isso ela é a métrica do espiritismo. Então a gente não pode fugir disso. Então se a gente lida com a pessoa nesse nível, porque geralmente o que ocorre nos relacionamentos e que a gente faz péssimas escolhas é entrar no choramingo, né? Na lamentação, na reclamação e se fazendo de coitadinho. Porque a gente vem de erros do passado. A gente vem de erros do passado. Nós temos um caso do Divaldo
relembrando de novo, né, em que ele lida com um grande industriário que enlouqueceu o seu funcionário, e esse moço é atropelado, ele desencarna, e ele começa a obsidiar a sua filha, a filha do grande industrial lá. E aí, essa menina, quando o espírito chega, ele sente afinidade com a moça, que a moça tinha uma revolta com o pai, né? Tinha de tudo, tinha uma revolta com o pai. Então, diz ele, quando ele chega na casa, ele contou isso para o Divaldo, como médium. Ele falou assim, quando eu cheguei naquela casa, a moça me atraía, porque ela xingava o pai, ela brigava com o pai, ela tinha muita revolta. E eu tinha ódio daquele homem, porque aquele homem foi responsável pela minha desdita. Eu trabalhei anos para ele, ele não quis me dar o que eu merecia. E eu fiquei desorientada, acabei desencarnando por isso. Quando ele se ajusta à moça, ele percebe que, pelo processo de afinidade, o que ele pensava, a moça falava. Aí ele castigou nos palavrões, né? Castigou. Falou tudo que ele queria, a moça repetia. Falou, foi mais fácil do que eu pensei. Porque ele comparou. A moça parecia um imã e eu era uma limalha de ferro. Ela me atraía. Porque os dois estavam na mesma sintonia. E a moça deu um trabalho para o pai, ela ficou obsidiada, quase à subjugação. E ela quando foi levada para o Divaldo, ela foi levada numa camisa de força, na mansão do caminho. Quando chegou lá, o Divaldo falou assim, tira a camisa de força. Ele identificou o espírito grudado na moça. Tira a camisa de força. O senhor tem certeza? Ela quebra a casa inteira. Ele falou assim, pode tirar. O ambiente nosso favorece. Aí chegou na moça, começou a dialogar, começou a falar mais para o espírito que para a moça. E o pai ficava assim, é ela! Não é ele, não. É ela! Um momento, por favor. Meu irmão. Não é ela! É uma moça! Meu irmão. E aí ele foi dialogando. Ou seja, conseguiu começar um diálogo com o espírito. Aplicaram passe, recomendaram uma terapêutica espírita para a moça, a família começou a levar, e o espírito se manifestou na reunião mediúnica. Então ele foi auxiliando o espírito. Foi aí que ele teve a notícia do que tinha acontecido. O espírito foi encaminhado, a moça se curou, porque foi um psiquiatra amigo que ligou para o Divaldo e mandou o caso lá. Ele sabia de que se tratava. Então, a moça ficou boa. E o moço ficou muito satisfeito e manteve relacionamento com o Divaldo. Olha o que aconteceu no tempo. Como o moço tinha lesado o seu funcionário, porque não queria pagar a indenização que ele merecia, porque ele ajudou a construir aquele império, e o moço renegou, o camarada foi para o além, se preparou, a moça ficou bonita, formosa, casou-se. Quem foi o primeiro filho dela? O obsessor dela. Que era alguém que o pai tinha lesado. Quando o menino nasceu, o avô foi até o Divaldo e falou assim, Divaldo, eu estou tão feliz com meu netinho, e depois que minha filha ficou tão boa, eu estou pensando em fazer uma poupança de tanto para ele. Aí o Divaldo sabia do assunto, né, porque o menino foi o lesado do passado, falou assim, não, põe 10 vezes mais. Porque ele sabia que era o funcionário lesado, que voltou dentro do lar dele. Aí o menino foi crescendo, ainda pequenininho. Ele chegou um dia para o Divaldo, o avô chegou para o Divaldo e falou assim, Divaldo, esse menino é de uma inteligência, Divaldo. Você acredita que pequenininho daquele jeito ele bota o dedinho para mim e me dá ordem? Aí o Divaldo poderia dizer assim, paciência, né? Nós estamos recebendo espíritos do passado que nos conhecem. Sabia do assunto. Esse caso nos ajuda a entender os nossos dramas dentro do lar, nos relacionamentos, que não estão só dentro do lar, às vezes na profissão, até na casa espírita. Pode acontecer. Olha para uma pessoa, dá um arrepio, né? Assim, meu Deus, eu estou dentro do centro. O que é isso? Por que essa coisa me acontece? Joana de Ângeles, pelo amor de Deus, doutor Bezerra, me dá um passe. Aí vem aquela onda, né? Mas o que aconteceu? Não foram parceiros e cúmplices de coisas que não deviam, né? Perseguições religiosas, surrupiando bens alheios, né? Então, nós tínhamos um companheiro, a campanha do Quilo foi muito famosa, né? Entre os espíritos. Hoje, a demanda é menor, mas a campanha do Quilo, a gente fez isso uns 20 anos na nossa juventude. Então, tinha um companheiro de Belo Horizonte que adorava, ele falava assim, pois é, gente, esse povo que está aí fervoroso com a campanha do Quilo, que fica pedindo quilo em quilo de casa em casa, e que não sabe nem para quem vai, esse povo deixou muita gente faminta na história. Mas, se for analisar, é verdade.
A gente tirou de muita gente, tirou aquilo que era básico, que é comida, sobrevivência. Então, a gente tem esse comprometimento. É o que a gente fala dos médiuns. O médium, às vezes, tem tendência para um espírito mais sofredor, o outro mais rebelde. A gente fala assim, isso aí conta a sua história de passado. Né? Porque, às vezes, a pessoa realmente lesou ou deixou a desejar nessa área. Então, vem assistindo enfermos, né? Vai ver que foi uma pessoa que sempre ignorou os problemas, as enfermidades alheias. De outras vezes, é a pessoa que foi um revolucionário, muito, né, bagunceiro. Aí vem aí os companheiros. Né? Não, eu tenho uma tendência para receber obsessor, não sei o que é isso. História, né? Comprometimento. A mediunidade fala da história do indivíduo. Né? Quando a gente vê, por exemplo, os grandes missionários, né? A gente vê um Divaldo pela voz, o Chico falou para ele assim, Divaldo, ele me contou isso pessoalmente, né? O Divaldo disse que o Chico chegou perto dele e falou assim, Divaldo, você traz uma estrela na boca. Então, não é por acaso, é alguém que precisava falar para as multidões para convocar para uma nova etapa de vida, porque a gente não sabe o que ele liderou no passado. Então, a gente vê essas mediunidades hoje sublimando, a gente vê a do Chico, né? Mas o que aconteceu? Por que o Chico veio? Em tantas vidas, o Chico teve problema nos olhos, de quase cegueira, ou cegueira completa. Por quê? Então, no passado, a gente sabia como é que os inimigos eram vencidos. Né? Cegavam. Há 2000 anos dá notícia disso. Então, tem comprometimentos. Então, nós respondemos no tempo por aquilo que deixamos de fazer ou fizemos de forma errada. Então, quando a gente tem um clã familiar, um grupo de trabalho, a gente tem que estudar o assunto não pelo efeito, mas pela causa. E é aí que entram valores inestimáveis do Evangelho. Se nós queremos conquistar o reino, esse reino dos céus é a nossa identificação com a proposta divina. Por que a caridade é a bandeira do Espiritismo? Porque a caridade é o amor sublimado. Porque existe o amor de clã, o amor de pátria, o amor pelas nossas coisinhas, né? O amor por si mesmo. Então, a gente fala do amor, mas ele pode estar contaminado, que foi o que Jesus conversou com Maria de Magdala. Mas tens buscado o amor em fontes contaminadas. Ele disse para Maria de Magdala. Em seguida, ele diz assim, olha como é que é mecanismo de sublimação de amor. Ele toca na palavra mãe, mas a mãe, na hora ela assusta e fala assim, mas eu sou estéril, Senhor. Ela responde para ele. E ele pergunta assim, mas serão mães apenas aquelas que geram os filhos no próprio ventre e os filhos de ninguém? Olha os argumentos de Jesus. O que Maria de Magdala vai fazer depois? Cuidar de leproso. Até se tornar uma. Mas é assim que ela depura, que ela se ilumina. Então, nós somos colocados nas áreas em que precisamos. Nós estamos do lado das pessoas das quais necessitamos. Existe muita deserção no mundo. Por que tem muita depressão e por que tem muito síndrome de pânico, que hoje foi a nossa companheira querida lembrou na entrevista da TV? Nós temos buracos na alma. Nós trazemos buracos morais. E eles se manifestam na transição. Diz Emmanuel, no livro Consolador, que nós entraríamos num período de ensimesmação e que isso seria enlouquecedor para muita gente. Porque entrar para dentro não é fácil. Tem muita gente que ocupa a vida com coisas externas porque foge de si. Não é fácil conviver consigo mesmo, principalmente quando a gente acumulou muito problema. Então, o que o Espiritismo tem feito na nossa vida? Ele ofereceu instrumentos para você elaborar a própria transformação. Porque em Espiritismo não tem, a gente não veste roupa. Não tem uma roupa delimitada, você não é enquadrado. Tanto que você pode ser espírita da forma que você quiser. Se você leva os princípios, o Chico disse isso com todas as letras. Não acredito no Espiritismo como a religião do mundo. Eu acredito nos princípios espíritas seguindo e orientando o mundo inteiro. Os princípios. Porque forma não é ocupação do Espiritismo. O codificador escreveu um texto em que ele disse que se a sociedade parisiense se arvorasse em ser o centro espírita do mundo, ele não estaria lá.
Não é curioso? E propôs o intercâmbio, que é o que nós fazemos. Eu não sou de outra casa, não estou aqui. A Iraci não vai por aí? E outros trabalhadores da casa? É intercâmbio. A gente trabalha por uma causa. É claro que no mundo a gente precisa de uma casa, de um lugar apropriado. A gente estava contando na vinda com os companheiros que nos receberam no aeroporto que existe um histórico muito interessante do espiritismo. As coisas não começam prontas como a gente encontra. Elas têm um histórico. O espiritismo veio da França, chegou aqui através dos livros, os primeiros livros. E nessa época o Brasil era assim apaixonado pela França, né? Que ao que consta era o berço cultural do mundo à época, pelo menos para o mundo ocidental, chamava atenção, né? Os grandes nomes, a filosofia, as artes, aquele encanto todo. Então, chegou os livros e começaram os primeiros grupos. Os intelectuais se interessaram e começaram a fundar os primeiros grupos. E os primeiros grupos do Brasil começaram nos lares, como se fosse evangelho no lar. Mas o foco era a mediunidade. Então, os primeiros grupos mediúnicos eram familiares, grupos familiares. Começou assim. Esses grupos familiares se ocupavam exclusivamente de mediunidade. Hoje a gente tem um rol de atividades nos centros, que se tornaram oficinas de trabalho. Templos e oficinas, educandários. Mas, na época, a mediunidade. Então, tinha ali, minha filha é média, minha mulher é média, ou o pai é médio, ou o tio, ou a tia, ou a avó, não importa. Tinha sempre um familiar que era médio. E a reunião se passava entre intercâmbio, conversando com a entidade. Porque o desencarnado aqui é o papai, e ele orienta a gente, dá conselho. Aí começou a chegar amigos, né? Começou a chegar gente. Aí ficou insustentável. Aí vieram as orientações. Vieram as orientações e começou a se formar os grupos. Os grupos se formaram em torno da obra da codificação, com a mediunidade por foco. Daí a pouco, começou uma onda proposta pelos espíritos de assistência aos necessitados. Então, começou a proliferar a assistência. O assistencialismo tomou conta. E durante décadas e décadas e décadas, né, se não me engano, não sei se foi Miguel Couto, um desses nomes aí, o que seria dos pobres do Rio de Janeiro se não fossem os espíritas. Foi uma frase que ele soltou na sociedade, ficou célebre. Essa frase ficou. Ele soltou na mídia na época. Porque aqui já tinha essa prática. O Brasil conheceu, depois da mediunidade, a assistência material aos necessitados. E ficou nesse caminho por muito tempo. E a nossa pátria passando pelas suas provas, né? Muita miséria, muita dificuldade, muita recessão, muita inflação, emprego, distribuição de renda, essa coisa toda. Até chegar nos nossos tempos também de crise política, mas com uma outra realidade. E o que aconteceu? Deve ter mais ou menos uns 30 anos, um pouco mais, talvez, começou aquela ideia de que precisamos ter cursos e fomentar estudos. E começou um trabalho muito interessante de voltar para o estudo, de valorizar a doutrina nas suas bases, de conhecer profundamente obras, né? A gente vê grandes arautos que saíram por aí divulgando a obra, não só de Kardec, era muito conhecida e estudada, mas a obra de Chico Xavier, principalmente, né? Nós temos um registro histórico, que foi o ex-presidente da FEB, Nestor Mazotti, que ele levou para o além o mérito de ter criado o Conselho Espírita Internacional, porque ele contou isso em Minas Gerais com a nossa presença. Contou para o presidente da União à época, que era o senhor Honório Abreu. Falou: Honório, eu estava do lado. A minha preocupação era o seguinte: o povo do exterior não conseguia compreender o que é a caridade no dia a dia. Porque, estudando a obra da codificação, fala da caridade, mas não tinha ilustração. Então, eu vi que existia uma grande carência da obra do Chico no mundo. Porque a obra que veio para o Chico ilustra o que é a aplicação da caridade. As obras de André Luiz, as obras do Irmão X, a palavra de Emmanuel, principalmente. Então, ele falou assim, aí eu criei um projeto. Eu precisava criar uma rede. Criamos o Conselho Espírita Internacional, o SEI. E, através do Conselho, nós conseguiríamos traduzir para o máximo de línguas possíveis as obras que ilustram
o que é a aplicação dessa caridade. Até mesmo dando sustentação à obra da codificação, como obra subsidiária. E foi assim que o projeto nasceu. Então, esse projeto deve ter o quê? Uns 30 anos. E ele conseguiu. Com muita luta, com muito esforço, ele deixou isso no mundo. Hoje, quando a gente faz o périplo, a gente observa os grupos debruçando-se em obras de André Luiz, estudando mediunidade na obra de André Luiz, estudando a obra conjugada com a codificação. Então, a gente nota que houve uma dinâmica, porque o Chico teve uma característica como médium. Foi médium de revelação. Como diz o Divaldo para os companheiros lá da Flórida, né, o Marcelo Neto. Perguntamos para o Divaldo assim, Divaldo, e o Chico no além? Como é que você me fala desse espírito? O Divaldo olhou para eles e falou assim, vocês não têm a dimensão do que é o espírito Chico Xavier. Foi a resposta. Então, a gente nota que foi um trabalho de revelação, foi um planejamento do mundo espiritual. E o objetivo desse planejamento foi o resgate do cristianismo primitivo. Aquele cristianismo que ficou esquecido no tempo e pisoteado pelos homens por causa de plataformas políticas de interesse imediato. Então, a adulteração veio em função disso. Nós trouxemos aqui, para a gente entender a conquista desse reino, mas para fazer a opção certa, a gente tem que ter essa lucidez. O conhecimento espírita é eminentemente libertador. Libertador. A criatura que compreende o mecanismo da evolução, ela relativiza suas dores. Ela começa a compreender por quê. O reino dela não é aquele momento, não é aquilo, não é aquela pessoa. A pessoa, ela é importante dentro de um plano geral da criação. Então, nós começamos a pensar, eu não tenho que focar tanto esse assunto, eu não tenho que priorizar tanto essa questão. Eu preciso dar uma dinâmica. Então, a mãe consegue ser mais amiga dos filhos, o pai, porque tira aquela sistemática que nós herdamos, ancestral, de que o pai é o mandão, a mãe é dona. Não, não. Relacionamento. O grande desafio, nós começamos a entender o que é parceria no tempo, o que é construção espiritual no tempo. Aí eu casei com uma mala. Se você deixá-la no caminho, você vai encontrar um container. Porque cada um de nós tem uma meta de trabalho, né? Então, às vezes, no atendimento fraterno, as pessoas chegam, né? Chegam senhoras, assim, todas respeitosas, falam, mas está tão difícil dividir a cama com o meu companheiro por causa disso, por causa daquilo, por daquilo. Aí a gente fala assim, qual que é o tamanho do seu amor? Ah, desapareceu. Então o caso é sério. O caso é sério. O que você está pensando em fazer? Eu vou separar. Não, o espiritismo não é contra o divórcio, né? É preciso levantar, fazer o inventário das suas possibilidades. Porque vai que tem alguma coisinha que dá para acender de novo a fogueira, né? Vai que tem uma brasazinha aí, o sentimento volta. É saber cultivar, né? Irrigar, pôr mais uma lenhazinha. E aí volta. Aí a pessoa fala assim, pois é, porque eu fico insegura. Está insegura, diz Paulo, ante a dúvida abstente. A não ser que a pessoa esteja muito certa. Então, existem situações em que a pessoa consegue desvincular maduramente. Há desvinculações, a gente tem que dizer isso, porque o Espiritismo é uma doutrina muito clara e sem preconceito nenhum com nada, né? Porque ela entende todos os processos evolutivos. O que a pessoa não conseguiu fazer hoje, ela faz amanhã, faz daqui 1000 anos. Não importa. Deus usa o tempo, não a violência. Né? No livro do Espírito está escrito, Deus não criou ninguém para ser escravo. Está lá. Não sou eu que estou falando. É dos espíritos superiores. E não criou mesmo. Agora, a pessoa fala assim, não seria só uma vontade? Às vezes você não está assim. Porque eu já ouvi maridos falar assim, tá difícil lá em casa, né? Você vê, né? Virou homem, né? Não tem uma vaidade. Não tem... Vocês entenderam? Eu ouvi isso em atendimento fraterno. Não tem uma vaidadezinha. Virou, assim, irmão de caminhada, né? Aí eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que ensinar para ela a ser mulher? Né? Então, assim, é complexo. Existem situações as mais variadas. Então, a pessoa pergunta, você olha assim, o que é o cumprimento do dever para você? Você é espírita, você tem consciência cristã, você quer aproveitar?
Cumpre seu dever. Mas meu dever implica estar deitada do lado do meu marido e adorando. Estimulação. O Divaldo uma vez fez uma palestra em que ele mostrou a nossa capacidade de se reorganizar, de se reordenar, mesmo na nossa instintividade, usando a inteligência. Porque ele deu exemplo, por exemplo, de uma pessoa que está faminta e vê aquele prato maravilhoso, né, com aquele cheiro gostoso dos alimentos, assim, passa na frente dele e vai colocar. De repente, ele tem um impacto por um acontecimento, aquilo corta na hora e ele vai atender. Perdeu a fome. Isso é domínio do espírito sobre o corpo. Vocês entenderam? Na hora, ele olha para o prato, que estava maravilhoso, ele estava assim, a boca salivando, o organismo todo preparado, aí vem uma informação, impacta, pum, na hora acaba, corta tudo. Estou sem fome. Olha para o prato, acha horrível. E vai atender, vai lá, desesperado, atender uma coisa. Isso, gente, mostra como que o espírito pode. Então, nós podemos tanto bloquear quanto viabilizar. Depende dos olhos. Existem olhares. O próprio Divaldo conta que o Chico era tão impressionante que eles foram visitar um casebre no meio da mata, numa determinada oportunidade. Era uma mulher que tinha uma filha doente, um verdadeiro estrião. E eles foram com um casal que tinha muitas posses, né? Então ela veio com uma estola, era um tempo frio, e ela veio com uma estola maravilhosa, europeia, comprada nas grandes grifes de Paris, e foram visitar essa senhora. Quando chegou lá, era um lugar pobre, um frio, um fogãozinho improvisado com uma lenhazinha. E aí a senhora e o marido ficaram tão penalizados, né? O Divaldo é muito engraçado. Aí essa senhora viu a moça e tudo, e quando a mãe veio, a mãe não tinha uma blusa, né? Era aqueles pedaços de trapo assim, que cobria a menina lá na ponta. Fizeram a prece, deram o passe, e aí viram que a casa estava gelada, foram tentar acender o fogão, que estava lá tocado, improvisadinho, com lenhazinha seca. Puseram as lenhazinhas, aí a mulher estava perto, de um lado tentando soprar, e o marido soprou muito forte do outro. Aí disse que veio aquele tanto de cinza assim, em cima dela e pegou a estola dela, né? Aí o Divaldo olhou, aquela estola linda assim. Aí ela pegou e falou assim: isso não me pertence mesmo, toma aqui. Envolveu a senhora. Aí ele olhou e falou assim: perdeu o selo. E ele falando que é isso. A gente tem que deixar de bobagem, porque quantos impérios ruíram, né? Quantas possibilidades materiais ficaram para trás. A gente transita pela matéria, mas a gente não é matéria. E aí a gente trouxe alguns slides para a gente poder analisar a beleza da definição. Deixa eu ver se está aqui. Tá? Então, nós temos umas definições de reino que são do Evangelho, para a gente poder entender a dinâmica delas. Jesus falava por parábola e significava as coisas. Então, tem alguns textos aqui. Ups. Pois é, mas... para a cabine. Sorry. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Primeiro item, ação. O reino dos céus é ação. Por isso que a gente tem que saber fazer escolhas. E tem que lembrar isso aqui, é negócio. É semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Esse primeiro texto nos mostra que a conquista do reino é saber fazer bons negócios. Tem muita gente que é espírita e que ainda guarda uma mentalidade muito, vamos dizer assim, com todo respeito, igrejeira, da Idade Média, porque a gente respeita a igreja. Mas aquela mentalidade pobre da Idade Média, de adoração externa, de transferir tudo para Deus, e não move um dedo. Não move um dedo. Toda a história cristã genuína é de trabalho, é de interação, é de comunhão,
é de solidariedade, é de afirmação do bem em qualquer circunstância. Então, o primeiro texto mostra isso para a gente. Está todo mundo cansadinho? Vocês preferem fazer um intervalo agora e a gente continua depois? Bom, então vamos rapidinho, para vocês tomarem um cafezinho. O outro item... Deixa eu ver se eu acerto aqui. Né? Foi. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a quantidade de peixes. Nesse aspecto, nós vamos lembrar aquela pesca maravilhosa. Lança para a banda direita do barco. Olha a orientação do Evangelho. Por quê? Pedro diz assim, Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. O que ele ensinou para a gente? Nós fizemos por conta própria. Não deu certo. Agora, apoiados nos teus ensinos, nós vamos fazer. O que aconteceu? Lançou a rede, puxou, veio rompendo de tanto peixe. Deu uma ideia? Banda direita do barco. Porque, claro, isso é um estudo até profundo, né? Mas o direito, geralmente, tem aquela característica positiva, enquanto que o esquerdo fala do ego. É nesse sentido. Trabalhou com ego, não dá certo. Sublimou, deu certo. Então, o Evangelho entra na nossa vida para nos tirar do interesse pessoal, que é o grande vilão da humanidade. Se não fosse o interesse pessoal, nós não teríamos as corrupções. Opa. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 10 virgens. Isso tem um significado. A mulher no Evangelho é o sentimento. O homem é a razão. Só para a gente adiantar. Então, quando fala de mulher, de virgem, virgem é, vamos dizer assim, a intenção emocional pura. Pura. Por que ela precisa do esposo? Para ser fecundada. Quem fecunda a mulher dentro de nós? A razão. Para que a gente estuda? Para fecundar o sentimento. Deu uma ideia? Então, quando a gente estuda Adão e Eva, é nesse sentido. O Adão que não toma conta da casa, a Eva dá uma enrolada nele e conversa com a serpente. O Paulo é considerado machista, né? Porque ele fala que a mulher não pode entrar no templo sem cobertura. E escreve que o varão é a cabeça da mulher. Mas é preciso entender o sentido espiritual do que ele quer ensinar. Porque ele diz assim, o varão é a cabeça da mulher. O Cristo é a cabeça do varão. E Deus é a cabeça do Cristo. Olha que bonito. Se a gente leva para o íntimo, porque a evolução é pessoal e intransferível, o marido não faz pela esposa. A esposa não faz pelo marido. Então, ela tem que pensar assim, como espírito, o sentimento é a mulher. As ideias no plano da captação do conhecimento é que vai irrigar para haver o quê? A fecundação e a gestação do filho, que são os novos conceitos que vão reger a vida da pessoa. Deu uma ideia? Eu estudo espiritismo, conheço, e aí vem fecundo o meu íntimo, e eu sou uma nova pessoa no trato com a vida. Aí, quando o Evangelho escreve assim, estranha moral, Allan Kardec estuda isso no Evangelho segundo o Espiritismo, e o irmão entregará à morte o irmão. Aí chega o danado do Wagner. Vai que a Iraci não é espírita e está lá assim preocupada com a vida, com as crianças, com o marido, e com as contas, e com mais não sei o quê. E vai o Wagner e fala assim, ô Iraci, tem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, não fica assim abatida, não fica assim pessimista, não. Lê isso aqui, você vai entender. Há um plano de Deus para a sua vida. Olha aqui que beleza. Aí ela devora o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí encontro com ela semanas depois e falo assim, Iraci, você está bonita, sorridente. Pois é, você matou a mulher velha que existia em mim.
e o irmão entregará à morte o irmão. Deu uma ideia? O homem velho morre. Ele é desativado pelas novas ideias que chegam. É isso que o Evangelho explica. Por isso que quando fala que o filho vai matar o pai, vai se indispor com o pai, é porque o produto renovado da minha vida se indispõe com o meu ancestralismo. Deu uma ideia? Isso é Evangelho. Não é ao pé da letra. É parábola. Figura de linguagem. Eu vou contra tudo aquilo que me regeu até então. O filho mata o pai. Ele desativa o pai. Porque ele é o homem novo. Ou o filho do homem. Que chama renovação. Então, por isso que, propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Qual que é o seu campo? No seu campo. Não é no do Cristo, não, gente. O do Cristo é o mundo inteiro. O nosso é aquele que Deus nos deu para cultivar. Vida familiar, ambientes de trabalho, campo do ideal, atuação social. Esse é o meu campo. Então, eu sou o semeador. Semeia a boa semente. Como é que a gente semeia a boa semente? Pregando? Porque lá em Lucas está escrito que você deve fazer isso. Não. Isso é pregação. Exemplificação é... Como é que é? Você não vai render esse trabalho? Eu falei assim, não, vou ficar até mais tarde para ficar tudo em dia. Porque o senhor viu que é muito, né? Tem trabalho aqui para 2 dias, mas eu vou fazer tudo hoje. Vou ficar aqui mais horas. Pode ficar tranquilo. Essa é a boa semente. Aí o camarada, que é chefe dele, vai embora e fala assim, eu indo embora para casa e o fulano lá, tadinho, trabalhando. Porque desceu, foi muita coisa para ele mesmo. Ele vai pensando, porque não houve resistência. É o que o Emmanuel pede, não resistais. Jesus ensinou isso. E o Emmanuel repete, a resistência é assim. Se o inimigo quer te atacar e você resiste, ele sofistica o ataque. É isso que ele ensina para a gente, mostrando como Jesus tinha razão. Se você é humilde, ser humilde não é ser capacho. A humildade é vigorosa, ela é digna. É diferente. Ela é digna. Então o indivíduo transcende, porque ele não deixa se contaminar por uma proposta que é boba, transitória. Saiu de um momento intempestivo da pessoa, em que ela está numa má sintonia, então não vale a pena. É aquela historinha, rapidamente, aquela historinha que vem do cão. Você tinha dito para parar, era 10h20, né? Gente, desculpa, eu sou meio destrambelhado para o horário. A história é a seguinte, para a gente culminar aqui, nessa fase. O camarada levanta de manhã, já assim meio arranhado, né, e vai trabalhar. Aí ele é despedido. Ele é despedido pelo chefe, porque o chefe chama atenção, o chefe não estava bem, e ele também não estava. E aí ele pega a carga do chefe, vai para a rua. Quando chega em casa, ele despeja na mulher. A mulher fica com raiva demais do marido fazer isso com ela, chegar cedo, atrapalhar a vida dela, ainda despejar a culpa toda nela. Ela vai na auxiliar, na empregada da casa. Acaba com a empregada. A empregada olha para ela assim, precisa do emprego, fala assim, se eu pudesse pular no pescoço dela. Vai lá no terreiro, tem o pobre do cachorro, ela manda o pé no cachorro. E o cachorro sai pela rua ganindo, primeiro tornozelo que ele vê, ele abocanha. E sai correndo. Era um rapaz. Esse rapaz estava passando, ele fica irado com aquele cachorro, corre para tomar uma injeção. Por causa, não sabia se o cachorro tinha raiva, vai na farmácia. Quando vai na farmácia, o camarada que o atendeu fica, naquele tempo podia, né? Hoje não pode mais. Tem que ser no hospital. Mas aí ele vai o rapaz está demorando demais, ele sapeca, cobra do rapaz, sapeca o rapaz com a vibração. E o rapaz olha aquilo, prepara a injeção, dá nele e fica irado. Pegou a carga. E aí custa esperar a hora do almoço, porque vai almoçar em casa. Quando chega em casa, ele chega e começa a xingar a vida, o trabalho, as condições. A mãezinha vem. Aí a mãe prepara o almoço, vem e fala assim, meu filho, vem cá. Senta com ele. Acarinha a cabeça dele e fala assim, que isso, meu filho? A vida é dadivosa. Olha o que Deus tem feito por nós. Não fica alimentando esses sentimentos e tal.
E aí ela desativa o filho. Aí a espiritualidade que conta, está num dos livros psicografados por Chico, no Alvorada Cristã, o Espírito diz assim: todos foram portadores das más notícias, das cargas vibratórias. Mas tem sempre um porto final para ela, que é uma pessoa que ama, uma pessoa que tem fé e que usa esses recursos para desativar o mal no mundo. É isso. Então, nós temos que semear a semente no campo. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tem um texto no Evangelho, rapidamente, que diz assim: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. O Honório Abreu gostava muito disso. Como é que é isso, Honório? Como é que é isso? O Wagner lembra. Paulo procurou a preferida de Nero para pedir a ela que falasse com Nero para soltar João, porque João tinha que ficar. João estava preso em Roma. Vocês entenderam? Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Ele foi buscar uma concubina para pedir auxílio. Quando a gente pega a obra de Chico Xavier, esse livro, por exemplo, Alvorada Cristã, ele diz assim, que um espírito precisava socorrer uma comunidade e procurou um santo, mas o santo estava tão preocupado com as suas virtudes, em ser tão puro, em não se misturar com o que ele considerava abjeto, que o espírito iluminado a serviço de Deus foi até um malfeitor, confesso, e tocou o coração dele. E ele foi lá e ajudou a comunidade. Deu uma ideia? Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Nós temos que dar oportunidade de trabalho para todo mundo, né, Iraci? Casa espírita não pergunta a ascendência de ninguém. De onde você veio? O que você andou fazendo? Que crime que você cometeu? Aqui é lugar para todo mundo de renovação. Aqui é lugar onde a gente encontra o Cristo. Não importa o seu passado, importa o que você vai fazer agora. É isso aí. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. É a questão da vinculação do casamento, né? Festejar o casamento do filho é quando nós estamos selando um compromisso com o bem. Isso vai longe, se a gente for interpretar. Pois é o último, viu, gente? Outra parábola ele se propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Aí já voltou a repetir. Agora vocês vão poder tomar um cafezinho, respirar. Desculpa ter prendido vocês até agora. Olha só, gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Aí a gente vai retornar para ele concluir, né, esse encontro. Façam as perguntas, entreguem para as equipes, que a gente vai poder também responder no segundo bloco. Já deu para aprender um pouquinho nessa, né? Olha só, filho, você é um espírito, para mim você é problema seu. Adorei essa parte. Tá vendo? Até daqui a pouco.